Pixel 9 versus Pixel 7. Olá, meus queridos amigos. Como você está? Espero que você esteja bem e com boa saúde. Hoje eu tenho um vídeo novo e muito importante com você. Espero que gostem. Mas antes de assistir ao vídeo, assine o canal para receber todas as atualizações mais recentes. Agora, vamos assistir ao vídeo. Introdução. A evolução das maravilhas do Google de gama média. No cenário em constante evolução dos smartphones de médio alcance, a série Pixel do Google se destacou constantemente por sua mistura exclusiva de otimização de software, proezas de fotografia computacional e atualizações oportunas. A transição do Pixel 7a para o Pixel 9a representa não apenas uma atualização iterativa, mas um salto significativo para fornecer recursos premium a um preço acessível. Como dois dos dispositivos mais previstos da linha A-Series do Google, esses modelos servem de referência para o que os smartphones de gama média modernos podem alcançar, incorporando recursos sofisticados de IA, elementos de design refinados e métricas aprimoradas de desempenho que atendem a consumidores conscientes do orçamento sem comprometer recursos essenciais. O significado de comparar essas duas gerações está em entender como o Google atende às necessidades dos consumidores e, ao mesmo tempo, promover a tecnologia móvel dentro do segmento de médio alcance. Ambos os dispositivos compartilham características fundamentais que definem a série e a qualidade excepcional da câmera, experiência pura do Android e suporte de software líder do setor, mas cada iteração traz melhorias e inovações distintas que os diferenciam. Essa comparação investiga as diferenças diferenciadas entre o Pixel 7a e seu sucessor, o Pixel 9a, explorando como o Google refinou sua abordagem ao design e funcionalidade de smartphones de médio alcance. O Pixel 7a estabeleceu-se como um dispositivo powerhouse quando foi lançado, estabelecendo novos padrões para smartphones acessíveis com seu chip Tensor G2, recursos impressionantes da câmera e qualidade de construção robusta. Seu sucessor, o Pixel 9a, baseia-se nesse fundamento enquanto introduz vários recursos inovadores que refletem os avanços tecnológicos e a mudança das expectativas do consumidor. Das tecnologias aprimoradas de exibição a recursos aprimorados da câmera e gerenciamento de energia mais eficiente, a evolução entre esses dois modelos demonstra o compromisso do Google em manter sua posição de liderança no mercado de smartphones de gama média. Esse exame detalhado cobrirá todos os principais aspectos desses dispositivos de gama média, incluindo seu design físico, características de exibição, sistemas de câmera, métricas de desempenho, aprimoramentos de software e proposição geral de valor. Ao analisar esses fatores, podemos entender melhor como o Google refinou sua abordagem ao desenvolvimento de smartphones de gama média e o que essas mudanças significam para os consumidores que buscam um excelente equilíbrio entre desempenho e acessibilidade. Projetar e construir qualidade. Acessibilidade de refino. A evolução do design entre o Pixel 7a e o Pixel 9a mostra a dedicação do Google ao aprimoramento da experiência do usuário por meio de refinamentos atenciosos, mantendo a estética de pixels de assinatura. Enquanto ambos os dispositivos mantêm a linguagem de design de dois tons característica que se tornou sinônimo da série A,
Modificações sutis fazem com que o Pixel 9 apareça mais contemporâneo e confortável na mão. A mudança mais perceptível vem na forma de dimensões reduzidas do chassi, com o modelo mais recente medindo 154,8 x 70,9 x 8,1 mm em comparação com o Pixel 7 a 152,6 x 72,5 x 8,7 mm, resultando em um dispositivo que parece um pouco mais compacto, apesar da abrigo com componentes internos semelhantes. A seleção de material representa outra área de melhoria, com o Pixel 9a com uma nova estrutura de liga de alumínio que oferece propriedades de durabilidade e dissipação de calor superiores. Essa atualização contribui para uma redução de 7% no peso, reduzindo o dispositivo para 193 gramas dos 197 gramas do Pixel 7a, tornando o uso prolongado mais confortável. O painel traseiro agora incorpora um acabamento fosco que aprimora a aderência e minimizando as manchas de impressão digital, abordando uma das principais preocupações que os usuários tiveram com a superfície brilhante do modelo anterior. Considerações ergonômicas se estendem além de meras dimensões e materiais. O Google implementou uma curvatura mais pronunciada nas bordas, que, combinadas com as molduras mais finas, reduzida em 0,3 mm em todos os lados, cria uma aderência mais natural e reduz toques acidentais durante o uso. A colocação dos botões físicos permanece consistente, mas seu feedback tátil foi refinado para um controle mais preciso. Além disso, o botão liga, desliga agora apresenta uma textura mais definida, melhorando a acessibilidade para usuários que confiam na identificação do toque. As opções de cores também evoluíram, com o Pixel 9a apresentando 3 novos acabamentos: branca de porcelana, obsidiana preta e verde de menta, ao lado das opções clássicas de neve e carvão. Essas novas cores não apenas expandem as possibilidades de personalização, mas também demonstram o avanço do Google na tecnologia de aplicação de cores, alcançando saturação mais profunda e revestimento mais uniforme em diferentes ângulos de visualização. O efeito de mudança de cor em várias condições de iluminação é particularmente impressionante, adicionando um toque de sofisticação ao design já premium. Talvez o aprimoramento mais significativo do projeto esteja na integração da câmera. Ao manter o mesmo layout básico, o Google alcançou um perfil flusher para o módulo da câmera, reduzindo a protrusão em 0,5 mm. Essa mudança sutil melhora significativamente a estabilidade do dispositivo quando colocada em superfícies planas e melhora a coerência visual geral do painel traseiro. A integração aprimorada também contribui para uma melhor proteção contra poeira e umidade, com a classificação IP67 agora se estendendo a maiores profundidades da água e durações mais longas. Essas melhorias de design demonstram coletivamente a capacidade do Google de melhorar a usabilidade e a estética por meio de mudanças incrementais, mas significativas. O Pixel 9a consegue se sentir familiar e refrescante, alcançando um equilíbrio impressionante entre manter a identidade da série A e abordar o feedback prático do usuário. Tecnologia de exibição.
aprimorando a experiência visual. A evolução da tela do Pixel 7a para o Pixel 9a representa um salto significativo na tecnologia visual, com o Google ultrapassando os limites do que é possível nos exibições de smartphones de gama média. Ambos os dispositivos apresentam painéis OLED, mas o modelo mais recente apresenta vários aprimoramentos que mudam o jogo, que redefinem a experiência de visualização. O Pixel 9a possui um brilho de pico de 1200 nits, um aumento notável dos 1000 nits do Pixel 7a, permitindo uma visibilidade excepcional, mesmo sob luz solar direta. Essa melhoria é particularmente evidente ao visualizar o conteúdo de HDR, onde o teto de brilho mais alto revela detalhes em áreas brilhantes que foram lavadas anteriormente. A tecnologia da taxa de atualização vê um refinamento substancial no Pixel 9a, com o Google implementando um sistema de taxa de atualização adaptável mais inteligente. Enquanto ambos os dispositivos suportam taxas de atualização de até 120 Hz, o modelo mais recente incorpora um algoritmo mais sofisticado que ajusta dinamicamente a taxa de atualização entre 10 Hz e 120 Hz com precisão sem precedentes. Esse aprimoramento não apenas otimiza o consumo de energia, mas também garante transições mais suaves entre diferentes taxas de atualização, particularmente perceptíveis durante os cenários de rolagem e jogos. Os jogadores apreciarão o novo modo de impulso de movimento, que reduz o atraso de entrada para um Mega Siemens líder do setor, criando uma resposta quase instantânea entre toque e ação na tela. A precisão de cores recebe atenção especial no Pixel 9a, com o Google implementando uma nova camada de pontos quânticos que expande a cobertura de gama de cores. O dispositivo agora cobre 100% do espaço de cores DCI-P3, em comparação com os 98% do Pixel 7a, resultando em cores mais ricas e vibrantes que permanecem fiéis à vida. Os usuários profissionais se beneficiarão dos valores aprimorados da Delta-I, que medem a precisão das cores, agora sentada em um impressionante menor que 0,8, tornando a tela adequada para edição de fotos e vídeo de nível profissional diretamente no dispositivo. Os ângulos de visualização foram aprimorados através da nova tecnologia de camada de vários ângulos do Google, que minimiza a mudança de cor e a perda de contraste ao visualizar a tela de ângulos extremos. Essa melhoria se mostra particularmente benéfica para compartilhar conteúdo com outras pessoas ou usar o dispositivo em várias orientações. O Pixel 9a também introduz o Eye Comfort Shield 2.0, que utiliza algoritmos avançados de filtragem de luz azul para reduzir a tensão ocular sem afetar a precisão da cor. Ao contrário dos filtros tradicionais de luz azul que geralmente lançam uma tonalidade amarela, a nova solução do Google mantém a reprodução de cores naturais, protegendo efetivamente os olhos dos usuários durante as sessões de visualização estendida. A resposta ao toque vê uma melhoria acentuada através da implementação da nova tecnologia Touch Vision do Google. O Pixel 9a apresenta uma camada de sensor de toque reprojetado que reduz a latência a um nível imperceptível, particularmente perceptível durante jogos em ritmo acelerado ou ao desenhar com o S Pen. Esse aprimoramento é complementado por algoritmos aprimorados de rejeição de palma, permitindo uma entrada mais precisa da caneta,
mesmo quando descansando a mão na tela. O sistema de feedback áptico da tela também foi atualizado, fornecendo vibrações mais sutis que simulam o botão físico pressiona com uma precisão notável. A durabilidade recebe atenção através do uso do Gorilla Glass Victus 2.0 no Pixel 9a, oferecendo maior resistência a arranhões e proteção de impacto. A nova formulação de vidro reduz arranhões visíveis em 40% em comparação com a geração anterior, mantendo excelentes propriedades de transmissão de luz que preservam a clareza da exibição. Essa melhoria, combinada com a melhoria da resistência à água e da poeira do dispositivo, garante que a tela impressionante permaneça protegida contra o desgaste diário. Sistema de câmera. Redefinindo a fotografia móvel. A evolução do sistema de câmera do Pixel 7a para o Pixel 9a representa um salto quântico nos recursos de fotografia móvel, com o Google implementando aprimoramentos de hardware e software, que redefine a qualidade e a versatilidade da imagem. O sensor primário permanece na resolução de 6,4 MP, mas o Pixel 9a incorpora um novo sensor Sony IMX888 com tecnologia avançada de bico de pixels, que oferece desempenho superior e alcance dinâmico de baixa luz. Essa melhoria é particularmente evidente em condições de iluminação desafiadora, onde o modelo mais recente captura imagens com ruído reduzido e preservação de detalhes aprimorados, graças às suas melhores capacidades de coleta de luz e estrutura de fotodiodo atualizada. Os recursos de zoom recebem atualizações significativas, com o Pixel 9a com lentes de zoom óptico aprimoradas que oferecem estabilização ótica aprimorada e foco automático mais rápido. A lente de zoom óptico 2 vezes agora inclui um novo sistema de foco automático de detecção de fase, que dobra a velocidade de foco em comparação com seu antecessor, permitindo a captura rápida de indivíduos distantes com notável clareza. O zoom digital foi otimizado por meio de algoritmos de amostragem acionadas por IA, estendendo os recursos utilizáveis de zoom para 8x, mantendo uma melhor retenção de detalhes e artefatos reduzidos. A fotografia de zoom noturno mostra uma melhoria particular, com o Pixel 9a capturando imagens mais brilhantes e mais nítidas, mesmo nos níveis máximos de zoom. Recursos de gravação de vídeo consulte aprimoramentos substanciais, com a introdução do vídeo HDR mais 4K a 60 fps, em comparação com a gravação 4K padrão do Pixel 7a. O novo modo de vídeo Pro oferece controles manuais expandidos, incluindo simulação de filtro ND variável e perfis avançados de log para classificação de cores, de nível profissional. O Google também implementou um novo sistema de remuneração do obturador, que reduz o efeito gelatina durante os movimentos rápidos da câmera, resultando em imagens portáteis mais suaves. O sistema de estabilização aprimorado combina o movimento do tipo gimbal baseado em hardware, com a correção digital movida a IA, oferecendo suavidade na qualidade do cinema, mesmo enquanto caminha ou correndo. Os aprimoramentos de software desempenham um papel crucial nas melhorias fotográficas do Pixel 9a. O novo App Expert RAW versão 2.0 fornece aos fotógrafos recursos de edição expandidos diretamente no dispositivo,
incluindo redução de ruído com vários quadros e algoritmos avançados de mesclagem HDR. O otimizador de cena da IA foi completamente reescrito para reconhecer mais de 300 tipos de cenas, aplicando ajustes mais sofisticados que preservam as cores naturais e aprimorando os elementos da composição. O novo modo de astrofotografia aproveita várias técnicas de exposição para capturar imagens impressionantes do céu noturno com ruído mínimo e definição máxima de estrelas. Os recursos da câmera frontal recebem atenção especial, com o Pixel 9a com um sensor de 12MP atualizado que oferece desempenho aprimorado com pouca luz e faixa dinâmica mais ampla. O novo sistema duplo de foco Pixel Pro autofoco garante selfies consistentemente nítidas, mesmo em condições desafiadoras de iluminação, enquanto o efeito de bokeh aprimorado cria uma separação mais natural de profundidade de campo. As chamadas de vídeo se beneficiam da nova redução de ruído da IA 2.0, que mantém áudio claro, mesmo em ambientes barulhentos, mantendo os detalhes de fundo nítidos e bem definidos. Os recursos de pós-processamento foram revolucionados através da nova arquitetura da Unidade de Processamento Neural, NPU, do Google, que lida com tarefas complexas de fotografia computacional em tempo real. O recurso Instant Photo Editor permite que os usuários ajustem os pontos de foco, a profundidade de campo e os efeitos de iluminação após capturar imagens, graças à capacidade do dispositivo de gravar informações extensas do mapa de profundidade. O algoritmo de super-resolução aprimorado agora funciona perfeitamente com aplicativos de terceiros, garantindo uma qualidade de imagem consistente em diferentes plataformas e casos de uso. A fotografia com pouca luz se beneficia do novo sistema Night Sight 2.0, que combina várias exposições curtas e longas com algoritmos avançados de redução de ruído. Isso resulta em imagens que mantêm mais detalhes finos e minimizam artefatos de ruído, particularmente perceptíveis em paisagens noturnas urbanas e cenas internas. O sistema flash aprimorado agora se integra aos principais sensores da câmera com mais eficácia, fornecendo uma iluminação de aparência mais natural que complementa a iluminação ambiente em vez de dominar métricas de desempenho. Alimentando o futuro. A diferença de desempenho entre o Pixel 7a e o Pixel 9a se torna mais aparente por meio de suas respectivas arquiteturas de processador e configurações de memória. O Pixel 9a estreia com o novo chipset Tensor G4 do Google, representando um salto arquitetônico significativo sobre o Tensor G2 da geração anterior. O novo chipset implementa uma configuração híbrida com 2 núcleos de desempenho Cortex X4 com relógios de 3,0 GHz, 4 núcleos de eficiência do Cortex A720 a 2,6 GHz e 4 núcleos de economia de energia Cortex A520 a 2,0 GHz. Esse acordo oferece até 30% melhor desempenho de núcleo único e 35% melhorou a eficiência multinúcleo em comparação com seu antecessor. A tecnologia de memória vê atualizações substanciais, com o Pixel 9a com LPDDR5X RAM operando a 7.500 megabits por segundo, um aumento de 15% em relação à velocidade LPDDR5 do Pixel 7a.
Essa melhoria se traduz em lançamentos de aplicativos visivelmente mais rápidos e multitarefa mais suave, principalmente ao executar aplicativos exigentes simultaneamente. O subsistema de armazenamento se beneficia da tecnologia UFS 4.0, dobrando as velocidades de leitura sequencial para 3.800 MB, se as velocidades de gravação para 2.500 MB, tornando as transferências de arquivos e grandes instalações de aplicativos significativamente mais rápidas. Os testes do mundo real mostram que a instalação de um aplicativo de 2 GB leva aproximadamente 3,5 segundos no Pixel 9a, em comparação com 4,8 segundos no modelo mais antigo. O desempenho gráfico representa outra área de melhoria dramática, com a GPU Mali G720MP12 fornecendo recursos de renderização 45% melhores do que a geração anterior. Esse aprimoramento é particularmente benéfico para os jogos móveis, onde títulos como Genshin Impact e Call of Duty Mobile run em 60 FPS sustentados com configurações máximas ativadas. O sistema de gerenciamento térmico aprimorado, com camadas de resfriamento da câmara de vapor e grafeno, mantém as temperaturas ideais, mesmo durante sessões de jogos prolongadas, impedindo a aceleração do desempenho que afetou o Pixel 7a sob cargas pesadas. Os recursos de processamento da IA recebem um grande impulso através da nova arquitetura Hexa NPU, capaz de executar 28 trilhões de operações por segundo. TOPS, quase triplica os 10,5 TOPS do Pixel 7a. Esse avanço permite o reconhecimento de objetos em tempo real, o processamento complexo de imagens e a compreensão de linguagem natural sofisticada, diretamente no dispositivo. As tarefas de aprendizado de máquina executam até 2,5 vezes mais rápidas, tornando recursos como tradução ao vivo, realidade aumentada e fotografia computacional avançada praticamente instantânea. A otimização da bateria representa um aspecto crucial da equação de desempenho, com o Pixel 9a implementando um sistema de gerenciamento de energia mais sofisticado. Apesar de um ligeiro aumento na capacidade da bateria para 4.700 mAh, de 4.350 mAh, o novo dispositivo atinge até 22% melhor eficiência de energia por meio de processos de fabricação de silício aprimorados e programação de tarefas inteligente. Os testes de duração da bateria do mundo real mostram uma média de 7 horas 45 minutos de uso contínuo, em comparação com 6 horas 30 minutos no Pixel 7a, com o consumo de energia em espera reduzido em 30%. Os recursos de multitarefa se beneficiam do sistema aprimorado de gerenciamento de memória, que utiliza o aprendizado de máquina para prever e pré-carregar aplicativos frequentemente usados. Isso resulta em comutação de aplicativos quase instantânea e manutenção de processos em segundo plano, mesmo ao executar vários aplicativos intensivos em recursos simultaneamente. A arquitetura de cache aprimorada reduz os tempos de carregamento, mantendo os estados ativos para aplicativos usados recentemente, criando uma experiência perfeita do usuário que parece genuinamente responsiva.
Opções de conectividade. Veja melhorias notáveis. Com o Pixel 9a apoiando o Wi-Fi 6 é capaz de velocidades teóricas de até 28 gigabits por segundo. Em comparação com o limite Wi-Fi 6 do Pixel 7a de 9,6 gigabits por segundo. A implementação do Bluetooth 5.3 oferece menor latência e estabilidade de conexão aprimorada, particularmente perceptível durante o streaming de áudio e as conexões periféricas. Um modem 5G aprimorado suporta larguras de banda mais amplas e mais canais de agregação portadora, fornecendo até 20% de velocidade de download em condições de rede do mundo real. A arquitetura de segurança recebe atualizações abrangentes, com o novo isolamento baseado em hardware do Titan M2 chip para dados sensíveis. O sistema de autenticação biométrica aprimorado combina a varredura de impressão digital ultrassônica com o reconhecimento facial por meio de uma unidade de processamento neural dedicada, reduzindo as taxas de aceitação falsas enquanto acelerando os tempos de verificação para menos de 0,2 segundo. O chip de segurança aprimorado agora suporta algoritmos de criptografia pós-quantum, a prova de futuro do dispositivo contra ameaças emergentes. A segurança, experiência de software e usuário, aprimoramento inteligente. A evolução do software do Android 13 no Pixel 7a para o Android 15 no Pixel 9a representa uma mudança de paradigma na interação do usuário e inteligência de dispositivos. A mais recente iteração de interface do Google apresenta a Pixel AI, uma estrutura abrangente de inteligência artificial que permeia todos os aspectos da experiência do usuário. Essa integração em todo o sistema se manifesta em inúmeras características práticas, começando com o novo Live Translate 2.0, que pode interpretar e transcrever simultaneamente conversas em mais de 100 idiomas com maior precisão e consciência de contexto. O assistente de voz aprimorado agora entende comandos complexos abrangendo vários aplicativos e pode executar tarefas compostas sem exigir padrões de fraseados específicos. A produtividade recebe um impulso significativo através da introdução da inteligência do espaço de trabalho, um conjunto de ferramentas orientadas à IA que otimizam tarefas diárias. O novo Smart Document Scanner detecta automaticamente as bordas do documento, remove o brilho e aplica a formatação inteligente nas páginas digitalizadas, enquanto o recurso Enhanced Note Sync usa aprendizado de máquina para organizar notas manuscritas em documentos digitais estruturados. Os usuários profissionais se beneficiam do novo companheiro de reunião, que gera resumos de reunião, atribui itens de ação e até sugere perguntas de acompanhamento com base no contexto da conversa. A personalização da interface do usuário atinge novas alturas com a interface adaptativa 2.0, que aprende padrões de uso individuais e personalizam automaticamente o layout da tela inicial, o arranjo do widget e as sugestões de aplicativos. O novo painel contextual fornece recomendações inteligentes com base em padrões de tempo, local e atividades, aparecendo aplicativos e atalhos relevantes com precisão quando necessário.
Os recursos aprimorados de acessibilidade incluem o amplificador de som 2.0, que usa a IA para isolar a fala em ambientes barulhentos, e a tela Reader Plus, oferecendo uma conversão mais natural de texto em fala com melhor entendimento contextual. Os controles de segurança e privacidade foram substancialmente aprimorados pelo Privacy Shield 3.0, que fornece mais gerenciamento de permissão granular e detecção automática de ameaças. A nova pasta Segura 2.0 utiliza IA no dispositivo para detectar padrões de comportamento suspeitos e alertar os usuários sobre possíveis riscos de segurança antes que eles ocorram. A otimização da bateria recebe uma atualização inteligente com o Energy Wizard, um sistema de IA que prevê padrões de uso e ajusta automaticamente as configurações de energia, para maximizar a duração da bateria sem comprometer o desempenho. As experiências de entretenimento são transformadas através do Mode 2.0 imersivo, que usa sensores ambientais e processamento de IA para otimizar a reprodução da mídia para os arredores atuais. O novo assistente de jogo emprega aprendizado de máquina para analisar padrões de jogabilidade e fornecer dicas personalizadas, enquanto o controlador Bandes aprimorado oferece ajuste de áudio espacial em tempo real com base no movimento da cabeça e nos níveis de ruído ambiental. As ferramentas de comunicação se beneficiam do novo recurso de mensagens expressivas, que usa a IA para sugerir respostas apropriadas para o contexto e o conteúdo da mídia durante as conversas. Proposição de preços e valor. Análise de investimento premium. Analisando a estrutura de preços e a proposta de valor entre o Pixel 7a e o Pixel 9a revela uma abordagem cuidadosamente considerada para o posicionamento de smartphones de gama média. O Pixel 9a foi lançado a um preço base de US$ 499 para o modelo de 128 GB, representando um aumento de US$ 50 sobre o preço de lançamento inicial do Pixel 7a. No entanto, esse prêmio reflete melhorias substanciais de hardware e software que se traduzem em valor tangível para os consumidores. Ao considerar o custo do ciclo de vida do dispositivo, as tecnologias aprimoradas de eficiência do Pixel 9a, incluindo a melhoria da bateria e os materiais mais duráveis, reduzem potencialmente os custos de frequência e manutenção de reposição, compensando efetivamente o maior investimento inicial. A proposta de valor se fortalece ao examinar o custo total de propriedade durante um período de 3 anos. A tecnologia de exibição aprimorada do Pixel 9a, com seu brilho aprimorado e consumo reduzido de energia, pode resultar em aproximadamente a $100 nos custos de reparo ou substituição da tela em comparação com o Pixel 7a. Da mesma forma, a estrutura de alumínio atualizada e o Gorilla Glass Victus 2.0 contribuem para prêmios de seguro mais baixos e risco reduzido de despesas relacionadas a danos. Para profissionais de negócios, os aprimoramentos de produtividade entregues pela Pixel AI podem se traduzir em US$ 200 a US$ 300 em ganhos anuais de eficiência por meio de fluxos de trabalho simplificados e gerenciamento de tarefas automatizado. A análise comparativa dos conjuntos de recursos em relação aos preços indica que o Pixel 9a oferece melhor valor por avanço tecnológico.
Embora o aumento de preço de US$ 50 possa parecer substancial, a inclusão de recursos avançados de IA, sistemas de câmera superior e energia de processamento aprimorada representa uma melhoria aproximada de 25% na funcionalidade em relação ao modelo anterior. Quando normalizado contra outros dispositivos de gama média no mercado, o índice de desempenho de preços do Pixel 9 a posiciona competitivamente no segmento acessível, particularmente considerando sua combinação única de inovações de hardware e software. Para os consumidores que avaliam os caminhos de atualização, a decisão se torna cada vez mais justificada ao considerar programas de troca e opções de financiamento. Os valores de troca aprimorados do Google para o Pixel 7a, combinados com planos de pagamento flexíveis, reduzem efetivamente a diferença de custo líquido entre os dois modelos. Além disso, as projeções aprimoradas de valor de revenda do Pixel 9a, estimadas em 60% de retenção após 2 anos em comparação com os 50% do Pixel 7a, aumentam ainda mais sua viabilidade financeira a longo prazo. Os compradores corporativos se beneficiam de descontos de preços de volume e recursos específicos da empresa que demonstram ROI claro por meio de ferramentas aprimoradas de produtividade e medidas de segurança. Conclusão: o auge da inovação de gama média. O Pixel 9a surge como um testemunho do compromisso inabalável do Google em ultrapassar os limites da tecnologia móvel no segmento de gama média. Por meio de avanços de hardware implementados meticulosamente e inovações sofisticadas de software, esse dispositivo principal define uma nova referência para smartphones acessíveis. A jornada evolutiva do Pixel 7 ao seu sucessor demonstra a capacidade do Google de abordar o feedback do usuário enquanto pioneira novas fronteiras tecnológicas. Com sua tecnologia aprimorada de exibição, sistema de câmera revolucionária e poderosos recursos de processamento, o Pixel 9a se estabelece como a escolha definitiva para os consumidores preocupados com o orçamento que buscam desempenho intransigente. A proposta de valor do dispositivo se estende além de meras especificações, abrangendo um ecossistema holístico de recursos inteligentes e elementos de design duráveis, que prometem longevidade e confiabilidade. A integração do Pixel AI ao longo da experiência do usuário transforma tarefas de rotina em interações intuitivas, enquanto a qualidade de construção refinada garante durabilidade duradoura. Para os consumidores que contemplam uma atualização, o Pixel 9a representa não apenas uma melhoria incremental, mas um salto significativo na capacidade móvel. Seu conjunto abrangente de recursos, juntamente com aprimoramentos atenciosos do design, o torna particularmente atraente para profissionais que exigem a máxima produtividade de seus dispositivos. Olhando para o futuro, o Pixel 9a define uma base formidável para futuras inovações no setor de smartphones. Sua implementação de recursos avançados de IA e tecnologia de exibição de ponta prenuncia a direção dos dispositivos móveis de médio alcance. À medida que a tecnologia móvel continua a evoluir, o Pixel 9a serve como um culminar dos avanços atuais e uma ponte para possibilidades futuras, estabelecendo a liderança contínua do Google no mercado de smartphones de médio alcance. No final do vídeo, agradeço por assistir. Vejo você em um novo vídeo.